Boa noite a todos presentes. Quando começou 2014, eu tinha feito a promessa para mim mesmo que eu não ia me ater mais às coisas miúdas. E fiz isso no dia, na primeira sessão, dia 13 de fevereiro, acho que correu tudo bem. E, para minha surpresa, na segunda sessão, pena que a senhora Bruna não está aqui presente, ela entrou com uma coisa, digamos, pequena contra a minha pessoa, que é essa questão do documento que eu teria retirado da mesa, documento particular. Por que eu estou falando isso? Porque quem vê essa manchete, Bruna Silvestre acusa Ernesto de pegar documento particular. Eu sou obrigado a dar uma satisfação para os meus mais de 1.100 eleitores, os 5.000 que votaram no PT, uma maior bancada dessa casa, e os 9.000, mais de 9.000 da nossa coligação. Sou obrigado a dar uma satisfação. Que documento particular é esse? Foi um documento que o senhor presidente em exercício, naquele momento, Marcelo Ortega, me chamou a atenção. De fato, ele não me entregou. Ele me chamou a atenção para esse documento que eu guardei junto com minhas anotações. Eu não mostrei para a imprensa, ninguém da imprensa, nem o Barreto, nem o Ditinho, viram esse documento, que não é bem documento, é um roteiro para que o presidente, seja a Bruna, seja o Ortega, ou seja eu, caso o Ortega não esteja em plenário, comandar a sessão de Câmara. Não é documento particular nenhum, está à disposição da imprensa esse papel, que é o roteiro que existe desde a época do Semi Gibran e da Irani Fragoso. Olha, existe há muito tempo que é o roteiro para o presidente, seja ele, naquele momento era o Ortega que me chamou a atenção. E nesse papel estava escrito assim com a letra da senhora presidente: o senhor está lendo em tom de ironia, pois então peço ao vice-presidente que continue a leitura, pois até porque o senhor é parte interessada. Acontece que isso estava escrito, eu já havia feito a leitura, ela não usou esse argumento. Por quê? Porque eu não li com ironia, eu li com seriedade. Tá? Então, mostrando uma censura prévia. Uma censura prévia. E quando eu pego essa representação, que foi escrito por advogado, não sei qual advogado, tenho certeza que não é o Leroy, tenho certeza que não é a Letícia, e tenho certeza que não é o Paulo Fernando, porque são pagos por dinheiro público e não pode estar fazendo ação de um vereador contra outro. São pagos para que eles façam e defendam a instituição, e não um vereador contra outro. Então, eu acredito que nenhum dos três fez essas mal traçadas linhas, ou bem traçadas linhas, que inclusive fala que o meu ato foi vil, traiçoeiro, eu peguei aquilo a sorrelfa. Aliás, parabéns aí para quem escreveu, viu, Polis? Não sei, acho que não foi o senhor, porque o senhor vai pago por dinheiro público, o senhor não poderia fazer isso. Deve ter algum outro advogado que assessorou a nova presidente. Então, eu sei que esse é um assunto menor, tanto que eu nem respondi o requerimento, porque esse é apenas um roteiro de condução dos trabalhos da Câmara, que serve para o Ortega, serve para a Bruna, serve até para mim, se eu estiver à frente dessa situação como presidente. Então, é isso que eu queria explicar. Não é documento importante nenhum, é apenas um roteirinho e está à disposição da imprensa, caso a imprensa queira ler também o que estava escrito. Isso aqui é uma verdadeira censura prévia. Eu li normalmente, ela escreveu isso antes de eu ler. Caso eu lesse com ironia, ela ia cortar a minha palavra. Aliás, isso é assunto superado para mim, até por causa disso mesmo, que eu nem respondi esse ofício aí. Agora, disse a nobre presidente que ela está muito preocupada com a lei. Eu acho que ela tem razão, tem que estar preocupada com a lei e a gente tem que seguir a lei. E essa questão da palavra livre que tem regras como essa, que não pode fazer requerimento, que não pode fazer indicação, é a palavra presa, não é a palavra livre. Eu quase nunca faço requerimento e indicação na palavra livre, mas defendo o direito daqueles que utilizam da tribuna de fazê-lo. Eu percebo o descontentamento do Stati, do Davi, da Rosângela, do Ditinho, de todos aí, do Barreto, porque muitas vezes chega para a gente um pedido de última hora, e você não pode fazer porque quem que proibiu a mesa? Não, foi ato da presidente. Assim como foi ato da presidente, e todos os cargos comissionados dessa casa aqui foram resolvidos pela mesa. Teve um caso que não foi resolvido pela mesa, do assessor da própria Bruna, que ela fez um ato da presidente, para dar uma função gratificada
para o assessor dela. Que não estou entrando no mero, é um bom menino, trabalha direitinho. Eu tenho aqui o ato que foi publicado lá na entrada, no átrio, não foi publicado em semanário nenhum. Eu estou aqui com o ato, não digo que ele não mereça. Agora, nós temos 13 assessores aqui, apenas um recebe função gratificada, que é o assessor dela. Então, o que diz a lei orgânica? Vamos a ter a letra da lei. Eu estou fazendo uma emenda, inclusive, à lei que foi aprovada na época que Roberto Araújo era o presidente, contra o meu voto, da Rosângela e do Poio, das funções gratificadas. O papel é da mesa atribuir as funções gratificadas, não do presidente. E naquela lei, eu fui até fazer uma releitura da lei, o Roberto Araújo, quando presidente, ele deve se lembrar, ele colocou que plenamente justificado é o presidente que dá a função gratificada, mas não é. A lei orgânica, vamos obedecer a lei ou não vamos? Acabou de dizer que é fundamental obedecer, ó. Artigo 25, inciso 7º, é função da mesa conceder gratificação. Então, estou fazendo, já protocolei, estou fazendo uma emenda a essa lei 1254 de 2009, daquela outra gestão, que, aliás, todo mundo se lembra como é que eram feitas as funções gratificadas de 100% para assessores, todo mundo se lembra, graças a um trabalho nosso que foi economizado R$800 mil, no mínimo, que é o que foi gasto nos últimos 4 anos em função gratificada. Então, é justo que o assessor da Bruna receba essa função. Não estou dizendo, é um bom menino, Márcio, você tem meu respeito. Tem meu respeito. Agora, nós somos em 12, 13 assessores. Assessores todos têm a mesma função, né? Então, é uma questão que eu faço e não pode mais ter ato da presidência para dar função gratificada. Tem que ser ato da mesa, assinado pelos 4 membros da mesa. Essa é a emenda que eu estou fazendo, já protocolei, a lei 1254 de 2009, que disciplina as gratificações. A partir de agora, se aprovado, quando for votado, logicamente, tem que ser ato da mesa e não do presidente ou da presidência. Isso é válido para qualquer presidente que venha daqui para frente, caso o plenário entenda dessa maneira. Então, já que falou-se tanto aqui, vamos cumprir a lei. Vamos cumprir a lei. O presidente acabou de dizer aqui, fundamental cumprir a lei. Então, vamos cumprir. A lei orgânica está aqui para quem quiser ler. Para quem quiser ler. Concessão de gratificação é função da mesa, não do chefe do Legislativo. Vamos, então, essa emenda já está em tramitação. Até o Roberto Araújo falou, Roberto, você falou em muito não resposta aos seus requerimentos, eu acabei de pegar a lista dos seus requerimentos ali, a maior parte é pêsames e parabenização. Isso não se responde. Viu? Isso não se responde. Não, isso tem que responder. Todo requerimento tem que ser respondido. Mas esses daí, que eu vi a maioria ali, não responde mesmo, porque não há necessidade. Eu queria apenas, rapidamente, no final, eu estou no final, olha só. Eu só queria dizer da matéria que o Comarca colocou a respeito da entrevista com o ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, a possibilidade do Hospital Regional vir para a nossa região, logicamente não é uma certeza, há essa possibilidade, inclusive com a possibilidade de, até o Tucão até tocou nesse assunto em outro mandato, né? Justiça seja feita, vamos dizer a verdade, e a possibilidade de uma faculdade de medicina também. Isso é coisa séria, que realmente não sei se vai acontecer, mas se acontecer será um grande ganho para a nossa cidade. Boa noite a todos.